Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Meu nome é Pedro e sou motorista de Uber há alguns anos. Neste negócio, já passei por muitas experiências estranhas, mas a que vou compartilhar com você é, de longe, a mais assustadora de todas. Era uma noite chuvosa e escura. As ruas estavam vazias, e eu estava ansioso para terminar meu último turno e voltar para casa. Eu estava dirigindo pela área mais afastada da cidade, onde as luzes das ruas eram escassas e as árvores formavam sombras assustadoras. De repente, recebi um chamado para buscar um passageiro em um endereço que eu nunca havia ido antes. Era uma casa grande e antiga, localizada no final de uma estrada estreita cercada por uma densa floresta. Meu instinto me dizia para ignorar a corrida e seguir em frente, mas a perspectiva de uma boa tarifa me convenceu a enfrentar meu medo. Assim que cheguei à casa, uma sensação de desconforto me invadiu. A casa parecia abandonada, com janelas quebradas e teias de aranha por toda parte. Eu quase sentia o peso da história sinistra que parecia pairar sobre o lugar. Logo que me aproximei do portão, a porta da casa se abriu lentamente. Foi como se o vento a empurrasse, mas a noite estava completamente calma. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas decidi prosseguir. Um homem vestido de preto saiu da casa. Ele tinha uma aparência estranha, com olhos profundos e um sorriso sinistro. Ele caminhou em minha direção e entrou no carro sem dizer uma palavra. Seu silêncio era ensurdecedor, e sua presença me deixou ainda mais desconfortável. "Para onde você gostaria de ir?", perguntei, tentando parecer calmo. "Não tenho destino específico. Apenas dirija", respondeu ele em um tom frio e sombrio. Engoli em seco e comecei a dirigir pela estrada escura, sem saber para onde estava levando esse misterioso passageiro. A tensão no carro era palpável, e eu estava rezando para que a viagem terminasse logo. Enquanto dirigíamos pela floresta densa, os faróis do carro iluminavam as árvores altas e sombrias. Em um momento, vi vultos estranhos se movendo no meio das árvores, como se estivessem nos seguindo. Meu coração disparou, e eu acelerei o carro, tentando me afastar daquela visão assustadora. O passageiro continuava em silêncio, olhando fixamente pela janela. Eu desejava perguntar o que estava acontecendo, mas tinha medo da resposta. A atmosfera opressiva me deixava cada vez mais tenso. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, chegamos a uma pequena clareira no meio da floresta. O passageiro pediu que eu parasse. Ele saiu do carro, mas antes de partir, olhou para mim com aqueles olhos aterrorizantes. "Você está com sorte hoje, motorista. Mas lembre-se, a escuridão sempre encontra o caminho de volta", disse ele, antes de desaparecer nas sombras da floresta. Assim que ele sumiu, dei partida no carro e saí dali o mais rápido que pude. Minhas mãos tremiam no volante, e minha mente estava repleta de pensamentos aterrorizantes. Cheguei em casa em segurança, mas a experiência me assombrou por muito tempo. Nunca soube quem era aquele passageiro ou o que realmente aconteceu naquela noite sombria. Desde então, evito atender chamados em locais remotos e sempre confiro o endereço antes de aceitar uma corrida. Acredite, algumas coisas simplesmente não têm explicação lógica, e essa história permanecerá comigo para sempre, me lembrando de que há coisas inexplicáveis escondidas nas sombras da noite. Há cerca de um ano, vivi uma noite que me marcará para sempre. Aconteceu quando estava no apartamento de um amigo, localizado em uma região perigosa da cidade. Naquela noite, tomei algumas decisões terríveis, bebendo além da conta e ingerindo algumas pílulas desconhecidas. O que poderia ser uma noite divertida e animada rapidamente se transformou em uma série de eventos aterrorizantes. Eram aproximadamente 4 da manhã quando tomei a decisão insensata de voltar para o meu próprio apartamento.
O local onde meu amigo vivia era conhecido por sua falta de segurança, mas meu julgamento estava completamente turvado pelo álcool e pelas substâncias que havia consumido. Ao sair do apartamento, deparei-me com duas saídas disponíveis, e uma levava para a rua, e a outra para um estacionamento escuro e mal iluminado. Sem ponderar seriamente as consequências, optei pela saída que dava para a rua, onde presumia que meu Uber me esperava. Ao avistar um sedã preto estacionado próximo ao local, percebi que era o meu Uber, como esperado. No entanto, ao me aproximar do veículo, senti uma onda de inquietação percorrendo meu corpo. O motorista não disse nada ainda, mas seu olhar e postura já me deixavam alarmado. Quando ele finalmente abriu a boca, alegou ser meu motorista de Uber. No entanto, minha intuição e o estado de alerta que me restava após a noite de excessos gritavam que aquilo não era verdade. Uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim, e o pânico começou a me dominar. Ainda me apoiando em minha embriaguez, avistei ao longe a chegada de um outro veículo preto, o verdadeiro Uber que eu havia solicitado. O alívio tomou conta de mim, e uma pontada de gratidão se misturou ao medo que eu sentia. Rapidamente, corri para o Uber legítimo e entrei no veículo, deixando para trás o motorista assustador. A adrenalina e a consciência do perigo que havia enfrentado só atingiram seu auge quando estava dentro do Uber seguro e a caminho de casa. Fiquei pensando no quão perto estive de uma situação catastrófica e, ao mesmo tempo, agradeci profundamente por ter escapado incólume. Desde então, essa experiência me fez repensar minhas decisões e a forma como avalio a segurança ao meu redor. Nunca mais esquecerei aquela noite em que, por um triz, escapei de um potencial pesadelo. Durante meus dias como motorista de Uber em Castanhal, ouvi inúmeras histórias absurdas de fantasmas contadas por meus clientes. Eu fingia me assustar e demonstrava interesse para agradar, mas a verdade é que nunca acreditei nessas coisas. Certa noite, fui chamado até o Aeroporto Internacional de Belém para fazer uma última corrida. Chegando lá, vi uma mulher estranha esperando pelo carro. Ela usava um chapéu e um vestido longo e escuro e carregava um cachorro poodle em seus braços. A princípio, aquela cliente me pareceu um tanto peculiar. Enquanto estávamos a caminho do destino, comecei a tentar puxar assunto com ela sobre o cachorrinho, mas ela não respondia. Olhava constantemente pelo retrovisor, mas não conseguia ver seus olhos, pois estava escuro, e o chapéu quase escondia seu rosto por completo. Em determinado trecho da rodovia, senti um frio estranho no carro, e vi fumaça se formando no interior. O cheiro também se tornou desagradável, lembrando carne crua ou vinho estragado. Incapaz de mover o pescoço, vi pelo retrovisor a mulher se desfazendo em uma neblina. Apavorado, parei o carro no acostamento e saí correndo. Ao me distanciar, a neblina se dissipou, e ao voltar para o veículo, constatei que estava vazio. Recostei a cabeça na poltrona, fechei os olhos e acabei adormecendo. Fui acordado com batidas na janela pelo policial rodoviário, um amigo da família, que havia reconhecido o carro. Ele me orientou a procurar um hotel ou um lugar seguro para dormir, pois onde eu estava parado era perigoso. Ainda hoje, não sei se aquela mulher era realmente o espírito da viúva ou se tudo não passou de um sonho induzido pelo cansaço. O que sei é que não acredito em fantasmas e que, para mim, se morreu, acabou tudo.